Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui produzido pela Revtech e hoje com uma parceria especial. Richard Vasconcelos, CEO da Lírio. Muito boa noite, Richard. Boa noite todo mundo aí. Obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você hoje e com todo mundo que está acompanhando essa hora aqui da noite. Pô, cara, eu não tenho palavras para te agradecer por estar aqui hoje com a gente, doando aí o seu tempo para poder discutir esse assunto aí tão importante e polêmico, né? Mas, cara, antes da gente começar, eu acho que assim, até enquanto o pessoal está entrando aí, né? O pessoal já está mandando aí um monte de mensagem. Pessoal, muito boa noite. Ainda não interagi com vocês no chat, mas logo a gente interage. A galera ainda está entrando aí. Cara, conta o teu segredo no LinkedIn, bicho. Não é possível. Tu tá crescendo monstramente lá, cara. O que você tem feito para tu conseguir isso, cara? Cara, sim, segredo não tem nenhum. Acho que é disciplina e bom conteúdo. Né? Eu comecei tem um ano e pouquinho, um ano e 3, 4 meses atrás, e os últimos 2, 3 meses tem crescido absurdamente. Eu acho que eu fui para a China com garçom em abril, eu bati 40 mil seguidores. Então, em 3, 4 meses agora, eu já estou em 80, 82 mil por aí. Então, sabe, dobrou em 3 meses. Então tá crescendo e assim, botar conteúdo todo dia, conteúdo relevante, sabe? E é isso que eu faço. Pessoal, é só uma pergunta rápida aqui. Se vocês estão ouvindo bem, tá vendo a gente bem, qualquer coisa anuncia pra gente aí no chat, tá bom? Se você tivesse que comparar hoje LinkedIn com Instagram, porque eu te acompanho, obviamente, nas duas redes, tanto no Instagram como no LinkedIn, e se você tivesse que comparar as duas hoje, você daria alguma dica de uma rede ou outra para o pessoal? Só assim, para a gente realmente esperar enquanto o pessoal entra aqui, para a gente Tá? poder começar. O que eu vejo assim, são focos diferentes. Se você, olhando do ponto de vista de negócio, se você está voltado para um consumidor final, né, B2C, eu acho o Instagram melhor. Se você é voltado para vender para pessoa jurídica, o B2B, eu acho o LinkedIn melhor. Meu negócio é muito voltado para vendas para pessoa jurídica. Então, e aí o que eu faço? Minha estratégia. O LinkedIn, eu falo o que eu penso. Então, eu gero conteúdo, penso, desenvolvo coisas diferentes. O Instagram, eu boto o meu dia a dia. Então, você vai ver fotos minhas na empresa, você vai ver coisas que eu faço no dia a dia dentro do Instagram. Por exemplo, a gente fez uma campanha ontem de deixar os cachorros virem para o trabalho. Aí eu botei lá no Eu vi, Instagram. ficou muito legal, ficou muito legal. Então, Ficou muito legal. palestras, coisas assim, que não dá para ficar postando toda hora no LinkedIn, eu boto lá no Instagram. Então, essa é a minha estratégia, acho que não tem certo e errado, eu não sou muito grande no Instagram, mas eu gosto de postar em meu dia a dia. Legal. O pessoal tem falado ali que a imagem do Rich está um pouco ofuscada. Gente, o Rich já até trocou de equipamento e no equipamento anterior tava meio tava pior. Ele Tava mexeu pior. lá, tava pior. E ele trocou para o Deixa eu ver se notebook melhora. e melhorou. E aí, pessoal, deu uma melhorada, não deu? Se tiver prejudicando, a gente vê aqui, tá? Então, beleza, gente. Vamos lá. Vamos começar aí? Cara, Já tem 50 pessoas aí? beleza, vamos começar. Bem, gente, tá meio ofuscado ainda, mas, enfim, se tiver prejudicando vocês entenderem aí o que a gente está passando, aí vocês avisam a gente aí, gente, por favor, tá bom? Vamos lá. Só para começar aqui, gente, rapidinho, hoje a gente estava batendo um papo aqui só para que vocês conheçam um pouquinho mais também. O Richard é uma celebridade Até do parece, LinkedIn. pô, não dera. Claro que é, rapaz. Eu conheci o Richard, inclusive, em um evento de uma amiga nossa, se chama Andrea, no Connects. De lá para cá a gente vem mantendo um relacionamento e a partir daí que eu consegui
fazer o convite a ele para que ele viesse aqui disputar, enfim, contribuir com a gente com esse assunto aí tão polêmico e que realmente gerou muita polêmica. Então, diante disso, nosso formato hoje vai ser diferente, tá? A gente já teve aqui eventos que a gente produziu com apresentações, eventos que foi mais no formato de live, né? E hoje a gente vai ter um evento um pouco diferente, que vai ser mais perguntas e respostas, onde eu e o Richard vamos estar debatendo aqui alguns quesitos que a gente acha que é importante, e inclusive várias perguntas que foram enviadas ao longo dessas semanas que a gente pediu para vocês enviarem nos posts aí para a gente, tá? Antes disso, só dar hoje a gente está totalizando 9 eventos, finalizando aí a nossa série programada de eventos, tá? Depois a gente divulga outra série. Só para a gente contextualizar de forma muito rápida, tá? Para a gente poder começar aqui, todo evento que a gente faz gera dúvidas sobre o que é que a gente está fazendo, né? O que é a RevTech, né? De revolução tecnológica, e o que é a indústria 4.0. Então, vou passar muito rápido para a gente poder, de fato, produzir conteúdo, tá? O que é a RevTech? Inclusive, acho que é um ponto interessante, que foi até sugestão do próprio Richard, no evento que eu tive com ele. Eu comecei a fazer conteúdos, divulgar conteúdos sobre esse assunto na rede, inclusive no LinkedIn, e eu observei muita necessidade das pessoas em conhecerem o que estava acontecendo, né? E entenderem um pouco mais o que é, de fato, a quarta revolução tecnológica, né? A quarta revolução industrial. E, a partir daí, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa, precisava gerar alguma coisa e que não ficasse somente amarrado ao meu nome. Então, aí a partir daí que eu fundei a RevTech, Projeto RevTech, que hoje é uma empresa, tá? E que tem o intuito de trazer cada vez mais conhecimento para vocês, conteúdo, tá? E seja por meio de palestras, consultoria, mentoria, o que for, mas com um foco diferente, porque a gente acredita que tecnologia é um meio de você alcançar algum objetivo, mas o foco é sempre pessoas, tá? Inclusive, o Richard vai falar um pouquinho mais aqui sobre a Lio, e eu acredito que o que ele está fazendo lá é justamente um pouco disso, tá? Focado em pessoas, porque o pessoal fala, robô vai substituir pessoas, não é bem isso, tá? A gente pode se preparar para tudo que está vindo, tem como se preparar, tem como se adaptar para isso, para todo esse novo mercado, tá? E sem pessoas nada funciona, tá? Sem pessoas tecnologia não funciona, sem pessoas a gente não desenvolve novas tecnologias, então o foco de fato tem que ser pessoas. Inclusive a gente até fala que a RevTech ela revoluciona pessoas para as novas tecnologias, tá? Então assim, dando uma contextualizada aí sobre a RevTech, a quarta revolução industrial, o que é? Vou falar muito rápido porque eu já tenho conteúdo disso gravado em nosso canal do YouTube, tá, gente? Quarta revolução industrial, ela não é um versionamento de indústria. Já recebi esse tipo de pergunta várias vezes. Indústria 4.0 é uma versão que inventaram o marketing. Não é isso, gente. É, de fato, uma quarta revolução tecnológica. Só que ela está sendo tão profunda, que está impactando não somente a indústria, mas também as vidas das pessoas. E hoje, inclusive, a educação, que é o que a gente vai falar aqui, tá? Já se existiu a primeira revolução industrial, que foi quando, de fato, a indústria existiu, tá? Há muitos anos atrás, eu não me lembro agora exatamente a data. A gente passou pela segunda revolução industrial, passamos pela terceira revolução industrial e hoje a gente está na quarta revolução industrial. A primeira foi quando surgiu as máquinas de combustão, a segunda a gente já teve ali eletricidade, e Henry Ford que desenvolveu aquele mecanismo para poder carregar os carros dele. A terceira você já tem internet, já tem PLC, robótica envolvido na indústria, e a quarta é o que a gente está passando hoje, que é formado por 9 pilares, tá? Quer saber um pouco mais? Entra no nosso canal, no nosso site, para vocês poderem entender um pouquinho mais, tá? Agora, vamos lá.
Richard, para a gente poder começar, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, cara. A gente já falou sobre LinkedIn, etc, já falei É. muito aqui, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, cara. Então vamos lá. Primeiro, a minha área é educação. Eu brinco que a educação entra na minha vida 15 anos antes de eu nascer. Por quê? Meu avô foi fundador da Estácio, uma das maiores universidades do Brasil. Eu fui criado nos Estados Unidos, fiquei dos 5 aos 17 anos nos Estados Unidos, cheguei no Brasil com 17 anos, sem saber ler e escrever em português, então eu tive que aprender português aos 18 anos, quando fui fazer faculdade. Caramba! Assim, eu fui fazer TI por um único motivo, porque qualquer outra faculdade você tinha que saber ler e escrever. E TI era a única faculdade que eu podia saber fazer sendo analfabeto em português. Então esse foi o motivo de eu escolher TI. E aí me formei em TI, entrei na Estácio com 18 anos, comecei a trabalhar lá bem cedo. E aí quando eu tinha 21, o meu avô falou para mim que o futuro da educação estaria na tecnologia, isso em 2006. E ele falou que ele queria que eu liderasse um projeto de ensino à distância e montasse um departamento nessa área dentro da universidade. Então, eu montei o projeto de EAD da Estácio, que foi pioneiro nesse assunto, principalmente quando a gente olha para tecnologias web, na época fazia tudo via satélite. Então, a gente montou um dos maiores projetos, que hoje é um dos maiores projetos de EAD do Brasil. Fizemos credenciamento do MEC em todos os polos, botamos sistema, fizemos tudo que está lá. E aí, em 2009, eu saio da Estácio para fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Enquanto eu estava lá no meu mestrado, meu avô vendeu a universidade. E aí, o que acontece? Meu objetivo era voltar e, eventualmente, assumir a sucessão da empresa, mas isso não era mais possível. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa lá chamada Liu Learning, que eu acabei trazendo para o Brasil, sou sócio majoritário da operação da América Latina, a CEO da empresa também. E aí, antes de eu falar da Liu, nesse meio tempo, eu também tive uma startup de tecnologia e educação, que a gente montou um software de gestão de escolas. A empresa não deu certo, a gente fechou a empresa em 2016. Eu também fui CEO de uma rede de escolas aqui no Rio de Janeiro chamada Britânia, uma rede de escolas de inglês, a gente tinha 11 escolas, 3 mil alunos. Eu vendi a empresa no final do ano passado para a cultura inglesa. E aí, hoje em dia, eu estou 100% voltado para a Liu Learning. Então, o meu foco hoje é a Liu Learning, e esse é mais ou menos o meu histórico aí. Legal, cara. Só que assim, pelo menos para mim, e acho que para o pessoal aí, inclusive eu recebi esse tipo de pergunta, tá, Rich, enquanto a gente estava fazendo a divulgação do evento. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a Liu, porque eu acredito que o que você tem feito na Liu é justamente o que a gente tem feito aqui também na RevTech. Só que você já tem desenvolvido produtos e você lançou um produto recentemente que, cara, eu acredito que, assim, vai gerar um boom enorme. Então, assim, e tudo que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre a revolução da aprendizagem e tal, você já tem feito. Então, assim, não é algo que está simplesmente falando, você tem feito na prática, inclusive na Liu. Então, eu só queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar rapidamente sobre a Liu, Sim. até para não ser ficar muito na propaganda, tá? Mas a Liu é uma tecnologia de educação corporativa digital. O que a gente faz? A gente ensina, cria soluções digitais de aprendizagem para resolver desafios em diversas áreas. Então, a gente atua na área de liderança, vendas, compliance, treinamento técnico, segurança, meio ambiente. Então, várias áreas, e a gente cria soluções de ensino à distância e, às vezes, soluções presenciais mistas com tecnologia para treinar funcionários. Então, vamos imaginar o seguinte, uma grande empresa quer lançar um novo produto. Como que você treina 3 mil funcionários, 4 mil funcionários? A gente tem uma empresa que está na nossa base, tem 1,5 milhão de revendedores. Então, a gente tem muita empresa com 70 mil, 100 mil, 200 mil usuários ou vendedores, ou funcionários. E aí a gente usa as tecnologias para capacitar essas pessoas, tanto em plataforma quanto em conteúdo. Em relação ao produto que você falou, até estou com um folderzinho, é o LearningFlix. Aí eu brinco que o LearningFlix é o Netflix da aprendizagem. Então a gente criou
cursos online, que a gente chama de webséries, no formato de séries mesmo, como o Netflix, que você tem vários episódios e a gente faz treinamento na área comportamental, na área de vendas e área de liderança, e em breve a gente vai estar lançando a área de compliance com anticorrupção. Então, rapidamente, em 2 minutinhos, isso que a Lio faz, tem 1 milhão de mais coisas, mas eu acho que dá para ter uma ideia geral sobre a empresa. Gente, o meu intuito aqui não foi, como a gente falou, a gente não está vendendo nada aqui. Só que, assim, na minha opinião, eu acho que o que ele está fazendo lá é justamente o que a gente vai debater aqui. É justamente o que a gente vai discutir aqui hoje, entendeu? Então, acho que era importante ele dar essa É bom contextualizar, essa porque muita mensagem. gente me vê meu nome, mas não sabe o que eu faço. Então, isso que eu faço. Exatamente. Bem, gente, vamos começar com as perguntas aqui agora, que eu e o Richard, a gente definiu, tá? Nós mesmo que elaboramos. Porém, vão ter perguntas que a gente vai debater aqui, vamos discutir, que foram enviadas por vocês. E quando for esse tipo de pergunta, eu vou falar o nome da pessoa, tá? Vou citar o nome da pessoa que enviou a pergunta. Se ela tiver aí, a gente vai estar respondendo diretamente para ela e, enfim, se tiver ainda alguma dúvida, envia, que aí a gente vai tentar também contextualizar, ok? Mas a primeira pergunta que foi definida pela gente é o seguinte. Eu acho que, para a gente começar, Richard, vamos falar sobre as novas profissões. O que você acha? Tá bom, então, pode falar. O que você acha que está começando a acontecer no mercado de trabalho, na tua opinião, Richard? Tá, então vamos falar o seguinte, vamos falar o que já aconteceu, tá? Nos últimos 10... Primeira coisa, antes de falar de novas profissões, vamos falar das profissões tradicionais. Vamos imaginar o seguinte, se você quiser ser médico, enfermeira, professor, piloto, engenheiro, alguma profissão tradicional, advogado, o que você precisa para exercer essa profissão? Muita gente fala o seguinte, precisa de conhecimento, precisa de vocação, precisa de prática. Não precisa nada disso. Só precisa de uma única coisa, que é diploma. Se você tem um diploma, você pode exercer essa profissão. Eventualmente uma OAB para quem é advogado, etc. Mas efetivamente o que você precisa é de uma titulação. E aí, mais claro, tendo um diploma ou não significa que você vai ser um bom profissional, tá? Então, o que você precisa é isso. E aí, são profissões tradicionais. Mas o que acontece quando a gente entra no mercado hoje em dia, nas novas profissões? Você tem muitas profissões que não têm formação. Por exemplo, se você quiser ser um gamer, um piloto de drone, um analista de criptomoedas, um arquiteto de nuvem, analista de SEO, influenciador digital, você tem motorista de Uber, analista de mídias sociais, gerente de sustentabilidade, youtuber, UX designer, enfim, tem uma lista enorme, blockchain, inteligência, assistente virtual, uma lista enorme de profissões, instrutor de Zumba, tem um monte de profissões que surgiram nos últimos 10 anos. Sim. Nenhuma profissão que eu citei existia há 10 anos atrás. Então, são profissões que foram criadas nos últimos 10 anos, e aí, quando a gente relaciona isso com educação, nenhuma universidade hoje tem cursos nessa área. E muitas vezes, as universidades não têm nem disciplinas na sua graduação tradicional. Então, por exemplo, é muito comum você não ter uma disciplina no curso de pedagogia, você não tem uma disciplina de ensino à distância. No curso de sistema de informação, você não tem disciplina de robótica, blockchain, mobile às vezes não tem. Então, pega marketing, muitas vezes você tem uma disciplina de marketing digital, ou seja, de 50, você só dá uma, é só essa importância que tem. Então, as universidades estão muito desconectadas com o que está acontecendo no mundo real. E aí, quando a gente olha... Então, isso eu falei dos últimos 10 anos. Quando a gente olha para os próximos 10 anos, a coisa vai se agravar. Por quê? 85% das profissões de 2030 não foram inventadas. Então, se a gente analisa o que vai acontecer, sabe? Se as universidades não preparam para os últimos 10 anos, você acha que elas vão se preparar para os próximos 10? E nos próximos 10, tudo vai mudar muito mais, de uma forma muito mais profunda. Então, será que as universidades vão ficar apenas com os 15% das profissões tradicionais?
quem ensina os 85% das profissões do futuro? Então você tem um gap enorme entre demanda e necessidade. Eu tive numa empresa, semana retrasada, em São Paulo, que trabalha com arbitragem de Bitcoin. E aí, como que você acha um profissional para trabalhar nessa empresa? Não tem. Não, Então você tem que formar, então muda radicalmente a forma que a gente vai aprender e vai se desenvolver nos próximos anos. E aí vem profissões novas aí que a gente ainda não sabe quais vão ser criadas e muito disso vão vir novas descrições, novas habilidades que vão ser exigidas para esses novos profissionais, né? Então, por isso que sempre que a gente fala aqui de profissão de futuro, etc., inclusive eu já participei de alguns eventos falando sobre isso, palestrando sobre isso, e o que a gente foca muito hoje é justamente as habilidades que vão ser necessárias para essas novas profissões ou para esse novo mercado, porque como a gente não consegue antecipar ou saber quais os cargos e profissões que vão existir, o que a gente pode fazer para se preparar é justamente desenvolver essas habilidades, ver aquelas que a gente é mais forte, ver aquelas que a gente pode aprimorar, justamente para tentar se preparar e prever o que vem por aí, correto? Eu acho mais grave do que isso, você tem um outro problema. A velocidade da informação muda muito rápido. Então, hoje você tem uma estatística que mostra que a nossa taxa de depreciação de conhecimento é de 20% ao ano. Ou seja, o que a gente aprende hoje daqui a 5 anos não vale nada. Então, como que você vai preparar uma formação de 5 anos, uma graduação de 5 anos, se o que você ensina no primeiro período muda até o último? Claro que tem coisas básicas que não mudam. Cálculo sempre vai ser cálculo. Você tem a formação básica que... Mas quando você olha para ferramentas, mercado, o que as empresas precisam, a taxa de mudança é muito rápida. Então, se você ficar focando apenas em ferramentas, você vai ter problema. Então, por isso que sim, a formação das habilidades, que isso aí são habilidades que você leva para a sua vida toda. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, muito bem colocado. Acho que complementou perfeitamente o que eu falei. Então, a gente já falou agora das profissões e você, inclusive, colocou um gancho que eu acho que já me puxa para a próxima pergunta, né? Você acredita, assim, as novas profissões a gente não sabe o que vem, a gente já falou sobre as habilidades, e você acredita que as faculdades estão preparadas para poder preparar esses profissionais ou essas habilidades que vão ser exigidas, enfim, qual a sua percepção em cima disso? Tá, em relação a isso, primeiro, assim, as faculdades estão muito distantes do que está acontecendo no mercado. Elas estão num mundo completamente diferente. Aí você tem duas realidades, universidade pública e privada. E as privadas, você tem as privadas melhores, que eu acho que estão um pouco melhores, não muito. E você tem as universidades que trabalham com massificação de ensino. E assim, o objetivo da maioria das universidades do Brasil, lamentavelmente, é emitir diploma, conseguir fazer o aluno ficar os seus anos lá na faculdade. E a qualidade de ensino está reduzindo cada vez mais. Então, o aluno, eu tenho uma coisa que eu não falo nem que é uma brincadeira, porque é triste, mas hoje o aluno brasileiro ele está sendo promovido, quando ele se forma, de aluno para desempregado, porque ele não consegue emprego. E as universidades continuam no mesmo discurso. Estamos formando para a vida, estamos formando... não ensino ferramenta, não ensino modismo, não ensino... Não, você não ensina, você ensina coisas que você ensinava 20 anos atrás e o mercado mudou, você não percebe e você continua ensinando as mesmas coisas. Você continua no curso de administração falando de Drucker da sociedade de conhecimento. Você continua no curso de marketing falando de Kotler, de 4 pontos de marketing. Pelo amor de Deus, beleza, precisa saber disso, mas sabe, o mundo evoluiu e as universidades continuam no mesmo discurso, na mesma bibliografia, E as coisas hoje em dia são muito mais rápidas e práticas. Então, eu vejo que hoje em dia os alunos precisam muito mais do que só o diploma. Diploma é importante, claro, não pode deixar de ter, mas muito mais para você conseguir um emprego. Antigamente era
sabe, um diploma era sinônimo de empregabilidade. Hoje é uma transferência de aluno para desempregado. Já que a gente entrou na questão do diploma, eu vou só antecipar aqui uma pergunta que estava programada, que eu acho que a gente já puxou um link, então depois a gente segue sequência. Pode ser? Tá bom. Que, inclusive, cara, eu quase apanhei. Quando, eu acho que você já deve estar acostumado, porque é um assunto que você vem falar, e você já fala há mais de um ano, mas quando eu estava fazendo a chamada para o nosso evento e tal, cara, essa semana eu quase tomei pancada, porque o pessoal começou a me xingar na rede, falar que eu estava falando besteira, porque eu fiz um post justamente sobre o que você acabou de falar. Faz sentido, cara, acumular diploma? Porque eu fiz um post exatamente sobre isso, o pessoal me xingou, me chamou de tudo quanto é nome. Qual a sua resposta? Tá, a primeira coisa você tem que diferenciar diploma de conhecimento, tá? Faz sentido acumular conhecimento? Sim. Faz sentido acumular diploma? Não sei qual o propósito. Agora é o seguinte, se você é funcionário público, precisa de uma pós-graduação para ter um aumento, ok, você vai precisar de um diploma. Você está numa carga para subir precisa de um diploma, ok, pega um diploma. Mas assim, ter mais um diploma, menos um diploma não quer dizer nada. Por vários motivos. Primeiro, o ensino à distância popularizou o diploma. Então, hoje em dia, qualquer pessoa com R$ 99 por mês consegue ter o seu diploma de ensino superior. Então, e aí, qual é a qualidade desse ensino? E aí você tem então, a partir do momento que todo mundo tem diploma, ele não se torna mais diferencial, é obrigatório, mas não diferencial. E dentro as universidades elas estão perdendo uma grande oportunidade de usar a tecnologia para melhorar a qualidade de ensino. Mas o que elas estão fazendo? Elas estão usando tecnologia para reduzir custo, baratear o ensino, ganhar escala, reduzir qualidade e ganhar muito mais dinheiro. Então é isso que elas estão fazendo. E aí quem sofre com isso é o aluno. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro com educação e lucrar com educação. O problema não é esse, tá? Não sou romântico achando que educação tem que ser... Não. Se é um negócio, você batalhou, empreendeu, quer ganhar dinheiro, tudo bem. O problema disso é outro. O problema disso é curto prazo. O que as universidades estão fazendo de popularizar demais o diploma com uma baixa qualidade é exatamente o que vai fazer ela perder a relevância. Porque a partir do momento que todo mundo tem diploma e o diploma hoje em dia não está trazendo conhecimento junto, as empresas vão começar a perceber isso e falar, tá bom, então tanto faz ter diploma ou não para certos cargos. Claro que as profissões tradicionais, principalmente as regulamentadas, dos 15% do mercado, sempre vai precisar de diploma. Estou falando das 85% que não vão mais precisar disso. Então, as universidades, com a visão de curto prazo de aumentar lucro, estão jogando o seu produto fora em termos de percepção de mercado. E as empresas estão cada vez falando, tá bom, o diploma não é mais diferencial hoje, daqui a pouco não é nem mais necessário. Então, a minha visão não é muito essa coisa do romantismo de lucro, educação, isso aí eu acho que não cabe muito. Mas, sim, ter uma coisa de qualidade, porque a partir do momento que a universidade gera profissionais de qualidade, as empresas vão valorizar cada vez mais o diploma, que não é o que está acontecendo, porque a qualidade está caindo muito. Tá? Entendi. O Luiz fez uma pergunta aqui, gente, a gente não vai conseguir responder todas, tá? Mas eu acredito que a resposta agora foi justamente o que o Luiz perguntou, porque ele fala assim, como fica o papel dos pais e da família frente à criação de filhos na educação para os filhos que não sofram influência das profissões clássicas, que ele chamou, que é o que a gente estava falando recentemente. Se as faculdades não estão preparadas para ensinar e os pais ensinar, os pais e a família estariam, ou seja, eu acho que é um pouco do que a gente acabou de falar, tá, Luiz? O Rich já falou que, enfim, as faculdades não estão preparadas para isso, citou alguns gaps. Então, assim, se ainda ficou dúvida, manda aí para a gente, que aí a gente tenta responder. A não ser que você acha que
você queira complementar, Isha? Eu acho que tem um gancho aí que ele falou um pouco do papel da família e da formação de um jovem. A gente até tem essa pergunta depois, mas eu já posso adiantar. Quando eu olho o seguinte, imagina o seguinte, tenho 18 anos, vou fazer. O que eu vou fazer? Não vou fazer faculdade? De jeito nenhum. Você tem que fazer faculdade, tá? Mercado de trabalho exige, é obrigatório. É igual ao ensino médio. Ensino médio hoje em dia é obrigatório. Então, faculdade também é. Agora é o seguinte, você não deve fazer faculdade voltado para uma profissão. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, eu quero trabalhar em RH, ou eu quero ser engenheiro civil, ou eu quero ser advogado, eu quero ser olhando para a profissão. Eu acho que a faculdade tem que olhar para a formação. Então, engenharia eu acho uma ótima formação, independentemente qual profissão que você vai seguir, se vai ser financeiro, se vai para o mercado, vai ser engenheiro, se vai para o mercado financeiro, qualquer coisa. Engenharia é uma ótima formação. Psicologia é uma ótima formação. Eu acho que você tem que olhar muito mais para cursos que dão formação e base para que você possa trocar de profissão 3, 4 vezes ao longo da sua carreira. Então, acho que você não deve fixar dentro de uma área específica coisas mais generalistas com 18 anos. Agora, se você tem 30, 35, 40 anos de idade, você não tem tempo para fazer uma formação, você tem que entrar numa profissão. E aí sim, eu acho que vale a pena se especializar em uma área específica para entrar naquela formação. Quando a gente vai um pouquinho mais cedo para adolescência, criança eu acho que é muito baseado em valores, você tem que dar valor para a criança. Mas quando você olha para adolescência, pré-adolescência, eu acho que você já tem que começar a trabalhar algumas habilidades. Uma delas é inglês obrigatório, sem sombra de dúvidas. Se seu filho não tiver inglês aos 18 anos de idade, lamento informar, ele vai ter dificuldade no mercado de trabalho. Tá? É obrigatório, não tem nem discussão. Segunda coisa obrigatória para mim, hoje em dia, é programação. Você tem que saber programar. Se você é um jovem, você tem que saber programar. Então, meu filho quer fazer aula de programação, mas ele é viciado em games. Ótimo! Ele vai parar de jogar games para desenvolver games. Ele tem 10, 12, 15 anos, melhor idade para isso. Então, você tem que dar essas habilidades, porque desenvolvimento de programação, jogos, etc., trabalha muito criatividade, raciocínio lógico, vai trabalhar várias áreas. E quando a gente olhar para as profissões do futuro, e pegar profissões tradicionais, médico, engenheiro, advogado, professor, quem dentro dessas profissões, você não precisa saber programar, não precisa, mas quem souber programar dentro dessas profissões, vai ser um grande diferencial para aquela pessoa. Então, quando eu olho para um jovem nessa faixa, eu acho que programar, outra coisa muito importante, oratória, se puder fazer teatro, se puder fazer coisas que vai desenvolver outras habilidades, vai ser muito útil. Nessa idade, eu não acho que você deve olhar muito, meu filho vai fazer gestão. Não, esquece. Olha para a habilidade que você vai desenvolver nele. Esporte eu acho também muito bom sempre para desenvolver não só habilidades de esporte, mas trabalho em grupo, colaboração, competição, são coisas que você desenvolve. Então, e aí entrando um pouco nessas 3 etapas aí de vida. Apenas complementando, mas de forma muito rápida o que você falou, que inclusive um dos posts que eu fiz, né, divulgando o nosso evento, eu falei justamente isso, né? Eu também recebo muita pergunta no LinkedIn, muitas dúvidas, e algumas, assim, me impactaram bastante, porque teve uma, inclusive, foi uma mãe de família que me procurou porque tinha um filho. Eu contei parte dessa história em um dos posts que eu fiz. Ela, enfim, custeou a faculdade do filho com muito sacrifício, né? Ele não conseguiu um estágio ao longo do curso, não conseguiu aprimorar nem acumular nenhum tipo de experiência, e com isso ele não conseguiu entrar no mercado de trabalho. Então, exatamente o que a gente já está falando, ele tinha uma formação, porém, concluiu a faculdade e não conseguiu acumular nenhuma experiência. E ela entrou em contato comigo perguntando, eu estou pensando em colocar ele numa pós-graduação, vou me sacrificar um pouco mais, mas eu acredito que, de repente, isso vai ajudar ele, como se ela tivesse me perguntando com a certeza de que essa seria a solução para que ele entrasse no mercado de trabalho. O conselho que eu dei para ela justamente foi parecido com o que o Richard acabou de falar.
Olha, eu acredito que a faculdade, beleza, ele precisa, é pré-requisito, não tem jeito, hoje você precisa ter, não tem como fugir muito disso. Agora, pós-graduação, eu aconselho que ele faça alguma outra coisa, que possa desenvolver alguma outra habilidade. Seja um trabalho voluntário, por exemplo, onde que, por exemplo, se ele for líder de um grupo, ele já vai estar desenvolvendo uma habilidade que é liderança. Então, assim, eu acredito que o conselho, inclusive, que eu dei foi mais ou menos na linha que você explicou, né, Richard? Essa pergunta é muito comum. Eu tive uma professora que falou o seguinte, ela era mãe, por acaso a profissão dela é professora, e ela falou, meu filho está com 27 anos, não consegue emprego, terminou a faculdade, estou pensando em botar ele no mestrado. O que você acha? Eu perguntei, ele quer ser pesquisador ou ir para o meio acadêmico? Ela falou, não, ele só quer emprego. Eu falei, então não faça mestrado. O mestrado não vai aumentar a sua empregabilidade. Ele vai piorar a sua empregabilidade, com duas exceções. Quer ser pesquisador, quer ir para o meio acadêmico. Aí sim tem que fazer mestrado. Mas o que acontece? Se você, logo após a graduação, emenda logo num curso como mestrado, quando você terminar o mestrado, você continua sem experiência de trabalho. Exato. E aí dificulta muito para entrar no mercado, você sendo um mestre sem experiência. Eu não acho que eu não desvalorizo o mestrado, não é isso. Eu acho que o mestrado pode ser feito após você ter 3, 5, 7 anos de experiência. Espera um pouco para fazer esse mestrado após a experiência. E aí, em relação a pessoas que estão terminando a faculdade, olhando para pós-graduação, eu acho que depende da pós-graduação. Se você faz uma pós-graduação que apenas complementa a sua graduação, por exemplo, você é formado em TI, você quer fazer gestão de TI, eu acho que você está jogando dinheiro fora. Você fez administração, você quer fazer um MBA, jogando dinheiro fora. Agora, se você entra, ou tem uma mudança de área, ou entra numa coisa mais profunda, não generalista, mais específica, aí eu acho que vale a pena. Então, por exemplo, você se formou em administração, você quer fazer marketing digital. Ok. Você se formou em marketing, você quer fazer uma pós-graduação em redação, alguma outra. Entrar em coisa específica. Por quê? Ficou mudo? Alguém falou que ficou mudo? Não sei se ficou mudo. A Raquel falou que ficou mudo. O meu ou do Richard ficou mudo, Raquel? Eu tô te ouvindo. O pessoal tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Richard. Então eu vou continuar aqui se o pessoal tá ouvindo. Depois o pessoal avisa. Deixa eu perguntar aqui no chat. Estão me ouvindo? Mas depois, agora você quer fazer um MBA, o que eu sugiro? Não faça depois da graduação, porque você precisa de experiência, você precisa de mais conhecimento prático. Espera 2, 3, 4 anos de experiência para fazer o seu MBA. Eu fiz MBA com 21 anos, com 23 anos tinha um MBA dentro da minha área, joguei dinheiro fora, porque eu não tinha maturidade para entender aquilo. Eu fiz MBA em gestão de TI, foi o exemplo que eu dei. Mas se eu tivesse feito, talvez, um curso específico de programação, alguma coisa específica em TI, teria valido a pena. Então, eu acho que quando você é um recém-formado, nenhuma empresa quer contratar um CEO, um gestor, um líder recém-formado. As pessoas contratam analistas recém-formados. Analista precisa conhecer ferramentas, precisa de conhecimento técnico e não generalista. Então, se forma, busca aprofundar tecnicamente os seus conhecimentos e não ir para generalista. Espera com 5, 8 anos de experiência para você ser generalista. Legal. Aí eu acredito que a gente tem um outro link para mim poder te fazer mais uma pergunta, cara. E o ensino à distância? Você acredita que ele está ajudando ou não os alunos a se prepararem para o mercado de trabalho atual? Até por que eu pergunto isso? Hoje você tem muitos cursos de ensino à distância, inclusive com preços bem acessíveis, como você já mencionou, né? E com isso você consegue ter as faculdades, hoje universidades, conseguem ter um raio de atuação muito maior, né? Exemplo disso é a própria IBMEC, que não tem o ensino à distância há muito tempo. Eu fui aluno da IBMEC e lançaram, não sei exatamente quanto tempo tem, mas toda faculdade que lança ensino à distância acaba atingindo mais alunos, né? Você acredita que isso está ajudando ou está atrapalhando?
Tá, então eu acho o seguinte, depende, botando em contexto, eu acho que o ensino à distância atual, o que as universidades estão fazendo, é uma péssima qualidade, tá? A analogia que eu faço é o seguinte, eu falo que o ensino à distância hoje está filmando o teatro. O que é isso? Quando o cinema foi criado, ele tinha um objetivo inicial, que era pegar uma peça de teatro de Broadway, filmar e replicar essa peça em várias cidades pequenas, que não tinha a população suficiente para botar uma peça. Então você replicava com baixo custo e alta escala. É isso que a gente faz no ensino à distância hoje. A gente pega um professor, aperta REC na câmera, é exatamente o que ele fala no presencial, ele fala na distância, da mesma forma, e a gente está filmando o teatro. A gente filma o professor com o objetivo de disseminar conhecimento com baixo custo e alta escala. E o objetivo final, vamos combinar, é aumentar a margem de lucro das instituições que estão oferecendo isso. Então, eu acho que o conteúdo, o ensino... E aí, por que isso acontece? Porque hoje em dia, na metodologia de ensino que as universidades estão fazendo, é muito baseado em entrega de conteúdo. Então, eu tenho um conhecimento, eu sou professor, eu tenho um conhecimento, eu vou transmitir esse conhecimento para você. Então, está muito focado na transmissão de conhecimento e não na recepção de conhecimento. Está focado na educação e não na aprendizagem. Tá? E aí, a analogia que eu faço em relação a isso é o seguinte, se conhecimento resultasse em ação, todo mundo estaria em forma. Por quê? Porque todo mundo sabe que precisa, para estar em forma, fazer exercício e comer bem. Todo mundo sabe. Agora, o que impede a pessoa a fazer? Então, não é falta de conhecimento. O conhecimento está aqui. Então, o ensino à distância, hoje, o que ele está fazendo? Ele está entregando conteúdo, entrega conteúdo com o objetivo de formar pessoas para memorizar aquele conteúdo. Se você, na prova, souber reproduzir o que foi ensinado, você tira 10. Se você não souber, você tira 0. Só que ele não desenvolve as habilidades, ele não consegue transformar conhecimento, conteúdo em ação, porque ele está aqui em cima da teoria. Então, eu acho que esse é o grande problema do ensino à distância. Não é a tecnologia, é a metodologia, a forma que as pessoas estão fazendo para ensinar. É aquilo que a gente fala muito, né? Não está focado nas pessoas. Está focado simplesmente tentando usar o recurso, a tecnologia para poder aumentar o lucro. Simplesmente isso. E aí você não aprimora, não divulga nem nada, né? Enfim. Agora eu vou entrar aqui, pessoal, em uma pergunta que foi enviada, tá? Que o pessoal enviou pra gente. O João Mota, eu não sei se ele tá aí, mas ele pergunta o seguinte: Anderson, você ou o Richard tem palpite sobre como está a interatividade vai mudar nos próximos anos? Tem palpite sobre como essa interatividade vai mudar nos próximos anos? Tá, então vamos lá. O que eu vejo? Aí eu falei muito mal das metodologias. Qual metodologia que eu acredito? E é a metodologia que a gente faz aqui na empresa. Eu acredito muito em metodologias ativas de ensino, que é colocar o aluno no centro da aprendizagem. Então, eu vou dar um exemplo do que a gente fez no LearningFlix. Não vou falar do produto, vou falar da metodologia em si. A gente trouxe uma metodologia de Harvard, que chama PBL, Problem Based Learning. Eu quero despertar o protagonismo da pessoa, eu quero aumentar a resolução de problemas, eu quero que a pessoa não entregue só conteúdo, memorize conteúdo, mas sim consiga aplicar esse conhecimento. Então, como que a gente faz? A gente começa com problemas. Em vez de eu entregar, falar o seguinte, um curso que a gente dá, feedback. O que é feedback? Feedback é isso, 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 isso. Eu estou entregando conteúdo. Então, o que a gente quer fazer é sensibilizar a pessoa através de problemas. Então, a gente cria histórias, dentro da história, por isso são webséries, dentro das histórias, a gente vai mostrando situações onde a pessoa, não aplicando o conhecimento, tem problemas. E aí você sensibiliza a pessoa, não no o que você vai ensinar, mas o porquê. E aí você cria essa questão do protagonismo, justamente para a pessoa falar, agora eu entendi o que é e por que eu preciso aprender. E aí você depois começa a entregar o conteúdo. Então isso usando ensino à distância. Usando uma outra metodologia, que é a sala de aula invertida, uma sala de aula tradicional como que é? O professor fica na lousa escrevendo material
e o aluno vai escrevendo e repetindo o material. E aí depois ele vai para casa e faz a parte prática de exercício em casa, no dever de casa. Então o que a gente faz? A gente inverte isso. A gente pega o conteúdo e entrega antes de ir para o presencial. E aí o aluno, através de ensino à distância, de videoaula, de um monte de materiais que a gente desenvolve, ele vai aprender antes de ir. E quando ele entra na sala de aula, ele entra para fazer a prática. Então a gente inverte conteúdo antes, ensino, presencial, prática. E aí você faz o quê? Você desenvolve muito mais habilidade. Aí sim eu acho que é uma metodologia que funciona muito mais do que a metodologia que a gente está fazendo há 200 anos, que hoje em dia não está funcionando muito bem. E um exemplo até, só para concluir, as pessoas falam, mas como que você sabe que você não está funcionando bem? Entra no YouTube. O YouTube, eu brinco que é a maior escola do mundo, tá? Tudo que você quer saber está lá. Você quer aprender a matemática financeira, você quer aprender física quântica, montar uma bomba atômica, você quer aprender o que quiser, está lá. Aí você entra lá no YouTube e procura canal de matemática. Tem canal de matemática com 2 milhões de alunos. Tem vídeos falando de acentuação com 3 milhões de visualizações. Que professor da história consegue falar para 3 milhões de alunos? Nunca. Só que o que acontece? Todo o material que está lá, o aluno aprende no presencial, ele tem isso no currículo nacional. Então, ele não presta atenção na aula do professor, e aí eu estou falando muito ensino médio, ou até a faculdade, não presta atenção na aula. No dia antes da prova, o que ele faz? Entra no YouTube para aprender. Então, prova que a metodologia tradicional não está funcionando, e essa metodologia, hoje em dia, enfim, o ensino à distância não é futuro, é a realidade, e a maior escola do mundo é o YouTube. Inclusive eu contei 2 histórias enquanto eu estava divulgando um evento que aconteceram comigo, que é exatamente o que você acabou de contar. Eu estava precisando fazer uma reforma em uma casa minha, tempos atrás, e eu estava tentando usar um material que era novo e não estava achando mão de obra especializada para usar aquele material. Quando eu consegui achar o profissional, eu perguntei para ele, cara, como que você aprendeu? YouTube. Eu fui no YouTube, vi a pessoa fazendo, ele me ensinou. E um amigo meu, pai de família, outro dia me contou, enfim, falando sobre indústria 4.0, novo mercado, educação, ele me procurou e falou, cara, aconteceu comigo algo muito parecido com o que você fala aí. O meu filho estava mal no colégio, na disciplina de matemática, eu contei isso também, tá? E ele, antes mesmo de eu saber que ele estava mal na faculdade, ele foi no YouTube, aprendeu, o filho dele só contou para ele depois que ele conseguiu se recuperar na nota, tá? Aprendeu e se saiu bem na nota, mas, enfim, se ele prestou atenção na aula ou não sei, que é justamente o que o Cristian acabou de falar. A ideia ele não prestou atenção na aula, mas ele correu no YouTube para poder aprender com professoras online, porque lá você encontra muito disso, e conseguiu se recuperar na matéria. É exatamente o que o Richard falou. 2 exemplos que eu vivenciei sobre o que o Richard falou. E sabe o que é mais legal? É que o seu filho, o filho do governador, ou quem mora em Itaim, ou no Leblon, como o filho de quem mora no interior do Acre, tem acesso ao mesmo vídeo. Exatamente. Então, você fala o seguinte, ele talvez não vai ter acesso ao mesmo professor presencial, mas no dia antes da prova, todo mundo, independente se é rico, pobre, se é preto, branco, se é qualquer... Não importa. Homem, mulher, não importa. Entra no mesmo lugar. Olha a democratização que isso causa. Exatamente. Antes de ir para a próxima pergunta, deixa eu só fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que estão assistindo a gente, de repente, passou por isso pela cabeça. E a Ana, inclusive, falou que é fantástico o seu método na Leonflix. A minha pergunta obrigado. Exatamente. Aí eu ia te perguntar isso. Você acredita que o método que você está usando lá pode ser, talvez, uma saída para o ensino à distância? Eu acho sua opinião. Eu acho que sim, é um método, não é um único método. Existem outros métodos. Eu acredito muito no ensino misto, tá? No blended learning, que a gente mistura o presencial e a distância. Teve uma pergunta que eu vi aqui falando como você vai aprender a fazer uma cirurgia
ou uma clínica num animal veterinário, por exemplo. Então, você aprende toda a teoria antes. E aí, 20% do seu curso que é prático, você faz no presencial. Então, eu acredito muito nessa mistura do presencial e a distância. Eu acho que sim, a gente tem um método super inovador. As empresas estão adorando, assim, está sendo um maior sucesso, principalmente por causa desse método que, de fato, traz resultados. Não é à toa que Harvard é Harvard, né? Eles que inventaram o método e, enfim, a gente adaptou aqui para o nosso modelo. Exatamente. Exatamente. Cara, agora eu vou fazer uma pergunta que eu quase apanhei, fui lixado, achei que ia tomar tiro na rua, porque nego me xingou de tudo quanto é nome no post, falando que eu era maluco. O Demian, cara, eu não tô acostumado com essa vida que você leva, bicho, ainda. O pessoal até me chama de maluco com alguns assuntos que eu coloco aí, mas falar sobre educação, o pessoal fica brabo, cara. Porra, passeata. Rapaz, o Demian Daniel, ele perguntou o seguinte: a minha preocupação é a diminuição dos empregos que os robôs irão causar. Eu puxo um gancho aqui pela pergunta dele, justamente para um post que eu fiz, onde eu falo que, e você inclusive já falou sobre isso, não foi ideia minha, você mesmo já falou sobre isso, e eu inclusive assisti uma palestra sua que você mencionava sobre isso, se os professores vão ser substituídos por robôs ou não. Cara, quando eu coloquei esse negócio, o pessoal me xingou de tudo quanto é nome, eu quase que apaguei o post. Só para você ter ideia, eu faço essa provocação. Eu fiz uma palestra para 250 professores de escola pública e eu perguntei isso e falei que sim, né? O pessoal queria me matar lá, uns 20%. Teve um professor que levantou, tirou o microfone da minha mão, só não me xingou por respeito, mas quis falar de tudo, né? E curiosamente, semana que vem eu estou em Brasília fazendo uma palestra para 250 reitores e pró-reitores de universidades públicas, das principais universidades públicas no Brasil. E eu vou levantar esse tema. Então, é polêmico, só que assim, primeira coisa, vai ser substituído? Sim, tá? Só que aí você tem que definir o seguinte, o que é robô e o que é professor, tá? Então, quando eu falo robô, não é aquele robô que a gente viu nos Jetsons, tá? Os bracinhos. Exatamente, não é isso. Com os bracinhos, com aquela coisa e tal, não. Esse não vai substituir, isso é chato, não vejo que vai ser inteligência artificial. Também acho que não, muita gente apostando nisso, acho bobagem, não acho que vai funcionar. O que eu chamo de robô substituindo o professor é conteúdo digital e algoritmos, tá? Quando eu falo que o professor, o exemplo lá de matemática, eu falei que o aluno entra no YouTube para aprender o dia anterior, acabou de substituir um professor. O professor ficou 1 hora ensinando o material, o aluno ficou a aula toda no celular, falando com os amigos, não prestando atenção, ou seja, o conteúdo se tornou irrelevante, e aí, diante da prova, o aluno entra onde? No algoritmo, que é o YouTube, e conteúdo digital que está no YouTube. Então, esse conteúdo digital vai substituir o professor. Tá? Agora vamos definir professor. O professor, não estou falando a pessoa ou a profissão professor. Estou falando especificamente um papel que o professor exerce de transmitir conteúdo. Tá? Então, o papel do professor são vários. O professor vai para a lousa, escreve na lousa, ou fica lendo slides de PowerPoint, tal, cria dinâmica, criatividade, vai corrigir trabalho, um monte de atividade. A atividade específica de transmissão de conhecimento, você vai conseguir fazer melhor através de conteúdo digital e através de algoritmos. Por quê? Porque se a pessoa não entendeu, pode refazer, repetir, ter exercícios diferentes. E aí o papel do professor não vai ser mais ensinar. O papel do professor vai ser garantir que o aluno aprendeu. Então você não mata a profissão professor, você mata partes das atividades dele. O professor não é mais o que sabe, o que entrega, o que vai ensinar, mas sim vai olhar para a sala de aula e criar métodos e metodologias diferentes para consolidação de aprendizagem. Aí, esse papel nenhum robô no mundo vai conseguir substituir. Mas o papel de transmitir conhecimento, o robô, algoritmo e conteúdo digital faz melhor que ele. Então eu acho que
semana que vem a gente vai ter 2 enterros aí, o meu e o seu, porque semana que vem eu vou estar em uma universidade para alunos e professores de advocacia, e o conteúdo que eu estou levando para eles é justamente esse, que assim, 85% dos advogados vão ser substituídos por robô, algoritmo, etc. Eu acho que eu vou apanhar feio. Então, então esperem aí que vocês vão ter aí 2 enterros aí semana que vem. Puta merda, hein? Pois é. Aí eu entro aqui, então, em uma outra pergunta da Iana, até mesmo porque eu já vi que ela está online aí, que ela fez um elogio ao seu produto, onde a Iana ela faz uma pergunta meio que voltada para administração de tempo, tá? Aí ela faz 2 perguntas, na verdade, ela enviou 2 perguntas para a gente, tá? A primeira ela fala o seguinte: qual é a dinâmica a ser adotada em tempos de administração de tempo, gestão de tempo e tal, ela colocou em inglês, para poder se manter no mercado? PS, sim, sei que depende da área e das características particulares de código, ofício, pessoa, rotina, mas em linhas gerais, se isso puder ser comentado ou tangenciado, agradeceria. A segunda pergunta: como instruir, guiar filhos na instância acima, ou seja, como guiar os filhos na gestão do tempo? Eu acredito que apenas, ela está até ali, ela já até mandou uma pergunta. Eu acredito que, complementando um pouquinho a pergunta dela, a gente está vivendo um tempo que a gente está cada vez mais recebendo informações e de maneira mais rápida. Você recebe informação quando você acorda. Você acordou, você pega o celular, você já está recebendo informação. Seu cérebro está o tempo inteiro recebendo informação. Então, eu acredito que, de fato, diante de tudo isso, como que você vai fazer gestão de tempo, né? Não sei se eu consegui te fazer a pergunta exata, Richard, mas ficou uma dúvida. Eu entendi. E aí eu acho que é muito mais voltado para a quantidade de tecnologias, principalmente os nossos filhos, né? Com iPad, com isso aí, como se faz gestão de tempo ligado à educação para formar o aluno para ele ficar o dia inteiro no celular. Então, eu acho o seguinte, se você... Na verdade, eu vou contar uma história, tá? Até um post que eu escrevi, eu li isso no livro, um post que eu escrevi que não publiquei, depois vou publicar. Existe um aluno americano que era negro, jovem, pobre, estudava em escola pública, que a escola pública abandonou ele. Ele era fracassado da escola pública e ele amava esporte. Aí ele passou de ano, foi para um professor, o professor pediu para ele fazer uma redação sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele falou, professor, que eu não vou fazer redação. Eu nunca escrevi uma redação na minha vida e não vou fazer essa redação. Aí o professor perguntou para ele, que time que você torce de futebol americano? Aí o aluno falou, eu torço pro Patriots. E qual é o time que você menos gosta? Aí ele respondeu lá, Green Bay. Então tá, então vou te fazer o desafio. Faça uma redação sobre por que o Patriots é melhor que o Green Bay. O aluno estranhou, tal, foi para casa, fez a redação e entregou a redação. Falou, então tá, ó, conteúdo razoável, tal. Agora faz uma redação sobre 2 times de basquete. O aluno foi, voltou, fez. Aí o professor chamou a mãe e mostrou a redação para a mãe. A mãe começou a chorar. Falou, eu nunca vi meu filho escrever nada na vida dele. Fato seguinte, moral da história. Educação não é seguir regras, é quebrar paradigmas. O que acontece? Se você fica gritando para o seu filho, vai estudar, e ele fica o dia inteiro no celular, não adianta, ele não vai, ele não quer escrever redação. Você tem que entrar no mundo da criança ou do adolescente. Se o seu filho adora jogo, como que você usa essa paixão de jogo para ele produzir algo relevante e estudar? Bota ele num curso de programação. Seu filho adora esporte, como que você usa o esporte para virar um contexto de aprendizagem? Então, você não vai ensinar dando ordens, querendo fazer, sabe, é isso, não. Você tem que entrar no mundo da criança ou do jovem, do adolescente e usar as ferramentas que você tem para isso acontecer. Então, por exemplo, alfabetização. Você quer que escreva lá, tudo bem, você tem que escrever, tá?
Mas tem um monte de aplicativos que ajudam a criança a ser alfabetizada. Se a criança gosta de ficar o dia inteiro lá, usa a tecnologia a seu favor. E não proíbe. Se você proibir, é pior. Por quê? Porque você não está 24 horas do lado do seu filho, um ponto. E segundo ponto, você tem que preparar seu filho para o mundo. E não para seguir suas regras. E vai chegar um dia lá na frente que ele vai ter que tomar uma decisão própria e você não vai estar lá. Então, você tem que dar autonomia para a criança e usar a tecnologia a seu favor. Eu fui dono de uma escola de inglês. E dentro dessa escola, a gente permitia celular dentro da sala de aula. Muitos proíbem. A gente botava o celular dentro da sala de aula e botava exercícios usando o próprio celular. A redação, muitas vezes, era feita no celular. Porque o nosso objetivo não era corrigir a ortografia, não, a forma que ele escreve. A gente queria ver a habilidade dele de raciocínio. Se ele raciocina isso no celular, no computador, no escrito e tal, a gente quer medir as habilidades. Então, por isso que eu falo, não é necessariamente seguir regras, quebrar paradigmas para ter certeza que você está atingindo o seu objetivo final, que é aquela habilidade criativa de oratória, de escrita, de etc e tal. Tá? Então, eu acho que o time management e como calar a criança, eu acho que é isso. É usar a tecnologia a seu favor e não como se fosse um inimigo. Legal, legal. A Fabiola está fazendo alguns comentários ali, ela inclusive colocou que o filho dela é dislexo. Ela fez um post, ela fez um comentário, inclusive, no meu post, ela está com o filho dela assistindo, justamente para tentar pegar insights aí, que a gente vai passar ao longo do evento, para poder dar direcionamento. Então, assim, Fabiola, é uma amiga minha, se você tiver alguma pergunta aí com teu filho que quiser fazer, fica à vontade, tá, gente? Infelizmente não vamos conseguir responder todas as perguntas, porque ainda tem muitas aqui e tem muitas perguntas que estão sendo feitas que vão ser respondidas no que a gente vai falar aqui, tá? Próxima pergunta, Richard. Eu acho que as duas próximas perguntas, elas se complementam e vão dar muitos direcionamentos para as pessoas que estão aqui, tá? Eu acho que são uma das duas perguntas mais importantes, eu diria. Não foi ninguém que enviou, tá, gente? Foi a gente aqui que estabeleceu. Quais mudanças, na sua opinião, as empresas precisam fazer para formar talentos? Tá. Primeira coisa, vamos falar por que formar talentos. Tá? Hoje em dia, você pega duas empresas concorrentes. Tudo você consegue copiar das duas empresas. Você consegue ter acesso à mesma tecnologia, mesmo financiamento, mesma fábrica, tudo. Você só não copia uma coisa, as pessoas que trabalham na empresa. Então, por que é importante ter talento? Porque para você conseguir competir melhor, você precisa das melhores pessoas. Eu fiz um post até hoje, até fiz de propósito, porque eu sabia que ia responder essa pergunta, que é o seguinte, você tem duas formas de ter talento na sua empresa, somente duas, comprando ou desenvolvendo. Então, a analogia que eu fiz no post e que eu trago aqui pega o Santos e o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tem uma cultura organizacional de comprar talentos. Ou seja, é aquela empresa que vai no Headhunter, compra caro, tira do concorrente o melhor profissional pagando o preço de ouro. Qual é a vantagem? Você ganha tempo. Qual é a desvantagem? É caro. E qual é o risco? Pode não dar certo, pode não entrar na sua cultura. Então, o Paris Saint-Germain fez isso, pagou 220 milhões de euros no Neymar. Tá? O que aconteceu? Não deu certo. Tudo bem, isso é outro assunto. E aí você tem o Santos. O Santos tem uma cultura de desenvolver talentos. Então, o Santos, ele vai fazendo treinamento, vai desenvolvendo da base, e aí quando você vai ver, o que acontece? Ele revela o Neymar. Mas não é só o Neymar. É um Robinho, é um Ganso, é o Marcelo que está no Lyon, vai até o Pelé. Ele tem uma cultura organizacional de desenvolvimento. E aí ele pega o Neymar, investe muito pouco e vende por 50 milhões de euros. Pega um grande jogador desse e aí só que como é cultural, ele sempre está desenvolvendo novas pessoas e revelando novos talentos. Olhando isso para a empresa. Então, a empresa pode criar projetos de desenvolver pessoas, onde ele não vai precisar pagar caro para trazer pessoa, ele vai desenvolver talento, e claro que essa pessoa, como o próprio Neymar,
Foi desenvolvendo, foi criando força. Chega um momento que ou você reajusta o contrato de trabalho com aquela pessoa, ou o Santos ia pagar o preço do Barcelona, que não tinha como pagar, ou vai perder. Então a empresa também, ao desenvolver talentos, vai fazendo aquele profissional crescer e vai reajustando, a pessoa naturalmente vai ganhando mais dinheiro, e é a forma que você acaba retendo também. Porém, se você perde essa pessoa, sabe o que acontece? Surge outro, surge outro, surge outro, surge outro. Então, quando você tem essa cultura de desenvolvimento, é muito mais barato no longo prazo. E aí, essa importância de fazer isso. E as mudanças que vai acontecer nessa área é muito grande, muito, muito grande, muito maior que a gente está vendo. Primeira mudança é o seguinte: está sendo aprovado um projeto no MEC para que as universidades corporativas possam emitir diplomas. Então imagina, uma universidade corporativa, ou seja, a Liu Learning cria sua própria universidade corporativa sobre ensino à distância e a gente cria um curso de pós-graduação de metodologias de ensino. Eu posso emitir um diploma de pós-graduação. Isso vira uma unidade de negócio. Então, primeira coisa, treinamento e desenvolvimento não vira despesa, vira unidade de negócio. Virando uma unidade de negócio, eu ofereci uma pós nessa área, captei 30 alunos, estou desenvolvendo. Quem que eu vou contratar? Os melhores alunos da turma. Então, a educação corporativa vai ganhar muita força, principalmente com isso. Segunda coisa que a importância disso é porque as universidades não estão preparando. As empresas, como a gente já falou, as novas profissões surgindo, as empresas vão precisar de mão de obra mais especializada, universidades não entregam. Então, a empresa que não desenvolver, ou vai pagar caro, ou não será competitiva e não vai conseguir crescer no mercado. Então, você tem duas opções: ou compra ou desenvolve, e aí vai depender da cultura organizacional de cada um. E outra coisa que é importante, então vamos falar, desenvolver, depende, às vezes é um pouco romântico você falar que você vai desenvolver. Por exemplo, se você está num setor que muda muito rapidamente e está crescendo, às vezes você tem que comprar, você tem que ir lá pegar de um concorrente, faz parte. Se você está num setor que não desenvolve nada, é muito estável, por exemplo, você tem uma fábrica de refrigerantes, tá? O que vai fazer é mudar a receita, tá? Aí você pode desenvolver uma cultura de desenvolvimento que é mais barato. Agora, se você está no Uber, você é dono do Uber, você vai ter que comprar, porque a indústria muda a cada 2 meses. Então, depende muito, não tem uma estratégia certa e errada. Existe uma cultura organizacional que melhor atende a empresa e ao mercado. E eu acho que aí a gente já entra na próxima pergunta, que eu acho que é o que está acontecendo hoje no mercado, né? Justamente as empresas que não têm essa cultura de construir, né, de preparar o profissional, como acho que os 2 exemplos que você usou foi perfeito, porque muita gente entende de futebol, então acho que casou muito bem a analogia que você fez. E essas empresas que hoje vão no mercado contratar, que vão comprar, como você disse, em vez de preparar, por que essas empresas buscam o que hoje você chama de unicórnio, e eu acredito que faz todo sentido o que você fala. Por que elas vão, então, no mercado buscar o profissional? Não, ela não quer preparar, ela vai buscar. Mas por que ela escala tanta coisa para o cara ter que ela sabe que ela não vai achar? Ou seja, tanto certificado, tanta experiência que ela fica com a vaga aberta durante 1 ano e não acha ninguém. Então vamos lá. Primeiro, só para definir a parte de unicórnio. Eu não sei se esse termo existia, mas eu comecei a postar sobre isso e pegou um pouco. Foi. Fiz um post que deu 30 mil likes do unicórnio. Exatamente. Likes, não views, tá? O que acontece? O que eu chamo do candidato unicórnio? Aquele candidato que tem menos de 30 anos, tem 20 anos de experiência, fala 3 idiomas, fez 2 pós-graduações, MBA no exterior, é aquele candidato perfeito, não tem filhos, não quer ter, se tem, o filho não fica doente. Então, é o candidato perfeito. É isso que as empresas estão em busca. E, por acaso, querem pagar R$2.000 para esse profissional. Então, unicórnio não existe. Sabe? É irreal. Você está em busca de um super-herói,
que esse super-herói, quando você acha, não topa pagar, não topa receber o que você quer, ou quando você acha ele qualificado demais, e vai mudar de emprego rapidamente, e aí você fica com a vaga em aberto. Então, quantas vezes a gente vê empresa entrevistando 20, 30, 40 pessoas e a vaga fica aberta, mês após mês, não preenche. Então, a crítica é muito mais: para de procurar unicórnios e comece a criar uma cultura de desenvolvimento do profissional, que você vai é muito mais barato, voltando para comprar versus desenvolver. Então, a crítica do unicórnio é nesse sentido. Por que, que as empresas fazem isso? Eu acho que é um pouco de ingenuidade, achar que esse profissional existe, achar que você joga todas as características e vai achar alguém perfeito naquele formato. E segundo, é porque as empresas não acham que precisam desenvolver. E essas empresas que estão em busca desses unicórnios são as que vão ter muita dificuldade em competir, porque as empresas mais sérias já sabem o seguinte: ó, eu preciso a pessoa com as atitudes certas. Se a pessoa tem as atitudes e as habilidades, conhecimento eu ensino. Então, um exemplo que eu dei sobre isso, eu contratei 2 profissionais aqui da empresa que foi muito nisso. Eu precisava de um vendedor novo. Aí eu peguei um vendedor que é ex-Renaudê. Aí eu falei, cara, se o cara trabalhou em Renaudê e sobreviveu, ficou 3 anos lá ganhando dinheiro, Verdade. pô, o cara sabe vender pra caramba. Ensinar sobre minha empresa eu ensino, eu consigo falar dos meus produtos, consigo ensinar ele termos técnicos, não precisa de experiência da minha área. Eu quero um cara que sabe vender, e esse cara sabe porque ele tem esse mindset. E o outro que eu trouxe é um ex-motorista de Uber. Ele trabalhava com prospecção de uma empresa no formato de home office e fazia Uber para complementar a renda, inclusive prospectou dentro do Uber. Falei, cara, o cara que eu quero para prospecção é o cara que fica o dia inteiro ligando para cliente. O cara tem que ter resiliência, o cara tem que ter determinação, o cara tem que estar acostumado a receber não. Então, pô, o cara trabalhou numa área que, sabe, o que mais tem que ter para ser motorista de Uber é resiliência, garra e determinação. Então eu estava buscando as habilidades, porque o resto eu treino. Então eu acho que essa visão, essa mudança de mindset, que precisa ter. E aí, só dando um terceiro exemplo, entrando um pouco em outro assunto, mas também relevante, olhando para a diversidade. É muito importante as empresas terem diversidade. Então, aqui dentro da Lio, a gente tem 12 líderes, sendo que dos 12, apenas 3 são brancos, héteros e homens. E eu sendo um deles, dono da empresa, então mais 2. Então, dos outros 9, a gente tem de tudo. Tem pessoas acima de 50, mulheres, negros, gays, tem de tudo. E aí isso traz um ambiente muito mais rico, traz muito mais ideias, traz muito mais inovação. E aí por isso que a gente cria vários produtos completamente fora da caixa, porque a gente tem isso. Aí a gente trouxe um estagiário outro dia, que ele tem 38 anos, nunca teve carteira assinada e nunca tinha carteira. Quando ele veio para cá, ele teve que tirar a carteira, com 38 anos de idade. Por que a gente trouxe ele? Ele é militar, por isso nunca teve carteira, quis sair da carreira militar para seguir um sonho dele, que era escrever. E eu precisava de um roteirista educacional. E aí, o que eu vi? Eu preciso de alguém que tenha essa habilidade. Quando ele foi fazer um teste, ele escrevia absurdamente bem. Melhor estagiário que a gente tinha nessa área. Então eu falei, o que eu busco? Ter um preconceito pela idade avançada dele. É isso que eu quero saber? Não estou nem aí pela idade. Provavelmente, ele mesmo verbalizou isso, eu não teria oportunidade de trabalhar em nenhuma outra empresa se não fosse aqui. Por quê? Porque eu tenho 38 anos de idade e eu estava buscando um estágio com uma remuneração baixa, porque eu preciso de experiência. E está amando, está voando, não posso falar, eu espero que não esteja ao vivo aqui, porque provavelmente vai ser efetivado. Mas... Se tiver, tá sabendo a notícia de forma antecipada. Não, ele não deve estar aqui, não. Espero que não esteja aqui na empresa também, pode ser que esteja. Mas o que eu quero dizer é isso, é quebrar esses preconceitos, esses rótulos, e trabalhar o desenvolvimento das pessoas. E aí sim você para de buscar unicórnio e você começa a criar o seu próprio unicórnio. Entendi. Cara, vamos subir a hashtag. Vamos subir uma hashtag, unicórnio, porque tá bombando, cara. Tu já criou o termo, pô. Pois é, fui inventar isso aí, deu moda, virou moda. Virou moda, exatamente.
Vou complementar muito rápido. Acho que o que você falou faz total sentido. Eu também sou um exemplo disso, dessa diversidade. Eu também sou head de TI, então tenho hoje uma equipe relativamente grande. E, cara, eu tenho diversas pessoas diferentes na minha equipe. Eu tenho pessoas com mais idade, tem gente que tem preconceito de ter mulheres trabalhando com TI. Eu tenho uma mulher na minha equipe que também tem certo tipo de idade. Gente, não sei se tem gente da minha equipe assistindo aí, mas a diversidade que eu tenho hoje da minha equipe traz um resultado tão grande, porque cada um pensa de modo diferente. Então, sempre que a gente vai discutir sobre um problema, ninguém dá uma ideia igual a outra. Ninguém. São tudo ideias diferentes. E se você pegar todas essas ideias diferentes e complementar, você sai a solução do seu problema depois no final. Então, assim, é resultado claro, entendeu? Você quer um exemplo disso? E aí não é um exemplo nosso, é um exemplo internacional. Teve uma empresa grande, muito grande nos Estados Unidos, de papel higiênico, que teve uma ideia de lançar um papel higiênico, em vez de branco, lançou um papel higiênico preto. Aí por que eles falam isso? Vamos fazer luta contra a diversidade, vamos trazer uma ideia diferente e lançou um papel higiênico preto. Quando foi ver, tem um boicote nacional de todas as marcas dessa empresa. Por quê? Aí os negros falaram o seguinte: a gente já é discriminado. Além disso, a gente vai ser rotularizado como um papel higiênico da nossa cor. E aí o que acontece? Quando você volta, e aí não quero entrar em discriminação, nada disso, mas quando você volta para o conselho e os diretores da empresa, todos eram homens brancos de cabelo branco. Todos. Não tinha um negro, não tinha uma mulher, não tinha uma pessoa para mostrar um ponto de vista diferente que teria economizado um prejuízo gigantesco na imagem e financeiro da empresa. Então, esse é um pequeno exemplo como um ponto de vista diferente pode mudar radicalmente uma decisão estratégica. Então, por isso que eu valorizo muito isso. Aí o pessoal já tá brincando aqui, cara. Estão te parabenizando. Bravo, precisamos de mais Richard aqui nos Estados Unidos. O Bruno tá falando que vai se candidatar como estagiário da Lio. Opa, dependendo da habilidade. E o Daniel subiu a hashtag, cara. Funcionário unicórnio. Uma coisa curiosa, sabe o que a gente fez dentro do nosso processo de seleção, principalmente para estágio e vagas iniciais? Eu dispensei o currículo na etapa inicial. Eu peço para a pessoa mandar um vídeo de 1 a 2 minutos falando de si mesmo. Por quê? Meu objetivo, cara, o conteúdo do vídeo é irrelevante. Meu objetivo é buscar pessoas que têm atitude. Então, se a pessoa teve o tempo, parou o tempo do dia dela, 2 minutos para gravar o vídeo falando de si, quer dizer que a pessoa teve atitude e a gente chama essa pessoa para uma entrevista. O que acontece? O meu perfil é muito visto no LinkedIn. Se eu lançar uma oportunidade de emprego, eu vou ter pelo menos 500 currículos. Eu lancei 5 vagas de estágio e viralizou o vídeo que eu fiz, os posts, deu mais de 150 mil views. E aí eu recebi apenas 18 vídeos. O que acontece no processo tradicional de emprego? Você recebe 500 currículos, você vai fazer uma coisa completamente aleatória para escolher 20. Dos 20, vamos imaginar 40. Escolhe 40. Dos 40, você chama 40 e apenas 20 vão aparecer, porque 20 pessoas nem aparecem para a entrevista. É impressionante. A pessoa não quer trabalhar. E aí, dos 20, você tem que selecionar quem você acha melhor. O fato de a gente botar vídeo, em vez de receber 500, eu recebi 18. Chamei os 18 para entrevista. Ninguém faltou. Por quê? Eu consegui criar um filtro que garantisse que a pessoa que foi chamada já tinha atitude. Só o fato de mandar o vídeo. Irrelevante o currículo. Depois, claro, a gente olhava o currículo, olhava histórico, etc., tudo isso. Mas só o fato de botar o vídeo, eu filtrei quem quer trabalhar, quem tem atitude. Então, essas pequenas coisas assim que a gente busca desenvolver. E se tem vaga de RH, não tem. A gente tem um desafio, só para você saber, a gente não tem RH. A gente tem um DP e tal, que processa a folha, até terceirizado, mas a gente não tem RH. Todas essas ideias são ideias que eu, junto com a equipe aqui, saio inventando. Por exemplo, trazer o seu cachorro para o trabalho. Uma pessoa teve a ideia e falou, genial, traz. Então, são ideias que a gente vai inventando, mas por enquanto a gente não tem RH. Quem sabe, a gente está crescendo muito rapidamente, quem sabe daqui a 6 meses, 8 meses, a gente vai precisar trazer alguém nessa área.
Mas É. obrigado aí, Otávio, Bruno, etc. Mas nesse momento a gente não tem essa vaga aberta, tá? Não precisa me mandar vídeo. Pelo amor de Deus, não tem essa vaga. Ai, ai. Ali o dobrou de tamanho, gente. Provavelmente vai triplicar até o ano que vem, se Deus quiser. Não, é crescimento forte. Vai sim. Aí eu tenho uma próxima pergunta aqui, que a gente ainda tem muita pergunta para responder, já passamos de 1 hora de evento, mas vamos lá. João Mota, eu acho que a pergunta do João Mota teve uma pessoa que também que já perguntou, tá? Inclusive eu falei que a gente ia responder aqui. Sugestão de site, startup, empresa que estão trabalhando nessa transformação, para que possamos acompanhar de perto. Leo Learning e Learning Flix. Claro. Tem várias. Você tem aí, por exemplo, quando você olha para conteúdo de ensino médio, você tem Descomplica. Quando você olha para... Você tem a árvore... Qual que é? Coisa de leitura, que tem um que estimula a leitura. Você tem várias startups, principalmente em educação básica. Aí tem uma lista de umas 20. E se você pesquisar na internet, tem muitas coisas acontecendo, principalmente em educação básica e ensino médio. Porque o ensino médio, diferente das universidades, estão usando tecnologia para melhorar a qualidade de ensino. Já as universidades, infelizmente, estão indo na contramão da tendência mundial e no Brasil, especificamente, buscando só reduzir custo. Mas você tem, assim, eu poderia ficar aqui 1 hora só listando coisas, mas um amigo meu inventou um portal chamado Passei Direto, que também busca uma forma diferente de ensinar. Você tem, cara, é tanta coisa que eu não vou nem tentar listar aqui, senão, enfim. Vamos para a próxima aí. Vamos para a próxima. E a própria Revtech é hein, gente? Exatamente. Unicórnio aí. Unicórnio. Pierre Campos, ele pergunta: Richard, eu sempre vejo programas na Unity e outros players que oferecem cursos online, né? Tem até faculdade formando engenheiros em ensino à distância. Aí ele pergunta, né, se isso funciona. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas se quiser... A metodologia, o ensino à distância, a tecnologia funciona, porém a metodologia que muitas universidades estão aplicando não funciona. Tá? Essa é a forma resumida. Que a gente também já falou sobre isso, né? Alexandre Silavei, eu até entrei não em uma discussão, mas em uma conversa com ele em um dos posts que eu fiz, e eu concordei com o posicionamento dele. Eu acho que a gente já falou sobre isso um pouco, mas o termo em específico que ele usa, eu acho que seria bacana a gente falar um pouco aqui, o Richard. Aí ele até fala, se ele me pergunta, mas aí eu, né, jogo a pergunta para você para ver qual é a tua opinião. Você acredita que professores possam ou precisam aprender a ser curadores de conteúdo? Sim, porque, como eu falei, o papel do professor muda. Em vez de entregar conhecimento, ele precisa garantir a aprendizagem. Então, para ele fazer isso, tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muito conteúdo pronto. Então, é muito mais importante fazer a curadoria do conteúdo do que gastar o tempo todo dele da aula ensinando. Então, vamos imaginar que a gente vai dar uma aula de acentuação. Se ele achar um ótimo vídeo que ensina acentuação, é melhor ele falar para o pessoal, pessoal, o dever de casa de hoje, que na próxima aula a gente vai ver, vai ser assistir esses próximos 3 vídeos de acentuação. Depois a gente vai ficar a aula inteira discutindo esses vídeos. É muito mais importante, ele otimiza tempo, e ele não tem que produzir, porque tem muito conteúdo pronto. Então, sim, curadoria se torna cada vez mais relevante e importante para o papel de professor. E eu acho que eu tive uma pergunta bem no começo, falando de formação de professor, e aí fica essa dica. Exatamente. Eu acho que é, inclusive, uma dica. A Patrícia faz uma pergunta, mas eu acho que a gente já respondeu, tá, pessoal? Que ela pergunta sobre desempregado e maternidade. Eu acredito que a gente já discutiu sobre isso aqui, já demos algumas dicas, a não ser que você ache que tem que... A gente falou muito de preconceito, maternidade especificamente a gente não falou. O que eu falo muito de maternidade é o seguinte: eu adoro trabalhar com mães. Eu adoro, assim, em geral, eu adoro trabalhar com pessoas que têm atitude e que querem trabalhar.
qual é a vantagem? Aí eu boto os exemplos de ex-Renaudet, ex-Uber, mãe, tá? Pessoas que passam situações no dia de dificuldade, e não é que ser mãe é uma... Quer dizer, ser mãe é uma dificuldade, você tem 1 milhão de responsabilidades, mas eu brinco que ser mãe é quase um MBA, porque você tem que aprender a fazer gestão do tempo, resiliência, garra, amor, primeiro socorro. Você tem um monte de habilidades que você desenvolve ao ser mãe. E outra coisa, quando a mulher é mãe e trabalha numa empresa, é engraçado que fizeram uma pesquisa olhando homens e mulheres, principalmente um pouco mais velhos, depois dos 30, 35 anos, não os jovens, tá? Olhando o seguinte, o que cada um valoriza mais? O homem, principalmente, depois dos 35, 40, valoriza muito mais a parte financeira. Então, o homem é muito mais provável de trocar de emprego para receber mais. A mulher não. A mulher valoriza muito mais outras coisas que a empresa dá. Então, a liberdade ou flexibilidade, ou valorizar ser mãe, ou valorizar essas coisas. Então, quando a mulher vai trocar de emprego e ela olha, poxa, minha empresa deixa eu sair para cuidar do meu filho, deixa eu... E aí, às vezes, prefere ficar na empresa, mesmo não tendo a remuneração ideal, por causa dessa flexibilidade, e a mãe valoriza mais isso. Então, eu vejo as mulheres, muitas vezes, principalmente mães, mais fiéis. Agora, existe sim licença de maternidade, existe sim a criança fica doente. A empresa precisa saber lidar com isso. Eu brinco que se o recrutador, se a mãe dele não pensasse isso, ele não estaria ali, né? Então, mãe é importante, eu acho muito bom trabalhar com mães, porque elas trazem uma coisa com uma visão completamente diferente e são mais fiéis à empresa. Com certeza, sem dúvida. E eu acho que o ponto que você colocou aí, eu acho que foi perfeito. Ser mãe é uma MBA que, cara, olha a quantidade de habilidades que você desenvolve, é absurdo. Até gestão do tempo, que a gente já falou aqui, gestão do tempo, quantidade de atividades que você faz ao mesmo tempo, é absurdo. Eu acho que perfeito, perfeito. Foi cirúrgico agora. A Janete faz uma pergunta que eu acredito que muita gente aqui, de repente, esteja esperando a gente responder algo parecido, que tem a ver justamente com Hoje, eu acredito que o preconceito que tem com os profissionais com certa idade, né? Aí a pergunta dela é o seguinte, vou replicar a pergunta dela para a gente gerar uma discussão. A Janete pergunta, tenho 48 anos, técnica de enfermagem, nessa idade vale a pena mudar de ramo, mudar de profissão? Plano B? Eu acho o seguinte, primeira coisa, mudar de profissão será cada vez mais comum. Nós, jovens mais velhos e tal, ao longo da nossa vida a gente vai ter 2, 3, 4 profissões. Por isso que quando eu volto a falar de universidade, não busco uma universidade que busque funilar a profissão, busco uma faculdade que busque ampliar a formação, tá? Com 48 anos de idade, você tem muito tempo útil na sua vida, principalmente com a nova reforma da Previdência. Mas, brincadeiras à parte, eu acho o seguinte, você querer mudar de... Vamos imaginar que você trabalhou na área corporativa a vida toda e quer ser médica, eu acho mais difícil. Eu quero mudar para uma área completamente diferente. Agora é o seguinte, você trabalhava na área administrativa, vai trabalhar com vendas, eu trabalhava em RH, quero trabalhar com marketing, eu trabalhava em áreas que não é um 180 graus, mas é 90. Aí eu acho que sim, dá. E aí você tem que valorizar as suas habilidades. Então vamos imaginar que você trabalhava com vendas, você era muito boa em negociação, muito boa em lidar com pessoas, tal, e quer ir para RH. Então como que você usa essas habilidades a seu favor? Talvez você tenha que buscar formação, sim, mas eu acho que... E uma outra coisa, com uma pessoa com 48 anos de idade ou mais, às vezes é o momento de empreender, sabe? É uma ótima forma de você mudar. Eu brinco que a pessoa mais velha tem uma coisa que uma jovem não tem, que é experiência. Então, ele tem que usar isso a seu favor, sabe? Eu brinco que uma pessoa de 50 anos, ele não tem 50 anos. Ele tem 25 anos mais 25 anos de experiência. Então, sabe, a cabeça de 25 com experiência de mais 25. Então, usa isso a favor e sim, dá para mudar de profissão.
Eu só acho que você não vai sair sei lá, marketing para ser veterinário. Isso é mais difícil. Exatamente. Até puxando um gancho sobre o que você falou, eu recebi também a pergunta, uma pergunta de outra pessoa outro dia, que inclusive se tornou até amigo, de também certa idade e falando muito de indústria 4.0, quarta revolução, tecnologia, e esse profissional tinha mais de 50 anos, engenheiro, com muita habilidade, muita experiência, uma formação impecável e não estava conseguindo se recolocar no mercado. Aí ele até me perguntou, cara, não pretendo trocar totalmente de área, como você mencionou, porém, diante de tudo isso que está vindo e tal, eu vejo que eu tenho... a gente até falou sobre isso aqui, né? Mas eu vejo que eu tenho facilidade em programar, em desenvolver, etc. Você acha que faz sentido? Eu falei, cara, faz, total. Se você tem todas essas habilidades de engenheiro e hoje você tem muitas IA ou algoritmos que estão vindo no mercado e muitas tecnologias e softwares específicos para isso, eu acho que é um bom caminho. E ele estava disposto, de fato, a encarar isso, né? Então, eu acho que é um pouco do que o Richard falou. É muito difícil você transitar totalmente a tua carreira, né? Mas você buscar algo ali próximo, acho que faz muito sentido. A gente já está acabando. Só tem mais 2 ou 3 perguntas. Sim, a gente já está acabando. Já estamos Está acabando. avançando aí na hora. Sim, já estamos acabando. A Rosilete Peixoto, ela pergunta: quero muito entender qual era a linguagem mais adequada para ensinar, aprender e reter conteúdo no melhor tempo possível. Uhum. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? A gente falou de novas metodologias, falamos bastante de universidade. Eu acho que esse é um tema que a gente já explorou bastante. Exatamente. Então vamos lá. Próxima pergunta. Gente, já estamos acabando, só tem 2 aqui. Irã Teixeira, ele pergunta: então, eu queria saber até que ponto ou camada a inteligência artificial conseguirá nos passar conteúdo, pois o professor tem todo o feeling de como estamos assimilando o conteúdo passado. Bem, Esse é um tema polêmico. Eu particularmente eu não acredito em inteligência artificial em passando conteúdo, ensinando, tá? Eu acredito muito em algoritmos e conteúdo digital para entregar conteúdo, e sim, a inteligência artificial pode auxiliar na entrega desse conteúdo, tá? Mas a inteligência artificial substituindo o professor na parte de consolidação de ensino, principalmente olhando formação. Treinamento é um pouco diferente. Treinamento você quer desenvolver uma habilidade bem específica, etc., mas olhe para a formação. Por exemplo, achar que inteligência artificial vai ajudar a alfabetizar crianças? Não vai. Achar que vai ajudar a aprender matemática? Não vai. O que vai fazer é o seguinte: eu tenho 70 exercícios de matemática na minha base, e aí eu consigo identificar pelo que ele está acertando e errando para qual o exercício que eu entrego. Beleza. Na prática, ok. Mas na parte de consolidação, eu não acho, e aí eu acho que algumas instituições estão investindo nessa linha, eu acho um tremendo erro. Eu acho que, olhando para o mercado de educação, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito no atendimento ao aluno. Esclarecimento de dúvidas, alguma coisa sim, mas eu acho que ainda precisa de um ser humano por trás para isso. Tá? Eu acho que o termo inteligência artificial está... Obrigado, Ian. Acho que o termo inteligência artificial está muito na moda, o pessoal acha que tudo vai se resolver com inteligência artificial, eu também concordo com você. Eu estava o resto dessa semana em um evento corporativo e o que eu ouvia mais era, isso aí usa inteligência artificial que vai resolver. Eu acho que não é bem assim. Tem que fazer sentido e não... A inteligência artificial não vai resolver todos os problemas. Aquilo que faz sentido tem algo que não faz sentido também. Última pergunta. Vinícius Moraes. Minha pergunta é: como aproveitar as oportunidades dessa imensidão de conhecimento da internet dentro da escola pública, que ainda tem ensino tradicional? No sentido para mim, como professor da escola pública.
Oi, me Alô, ouviu? alô? Richard, eu tô te ouvindo. Será que eu caí ou o Anderson caiu? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Richard. Richard, tô te Alô, ouvindo. Anderson? Tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Richard, O seu áudio parou. Tá, então meu, tá. O Anderson congelou para mim, desculpa. Eu não sei se ele está falando ou não, mas eu não estou ouvindo o Anderson. Mas então deixa eu responder isso. Sobre como aproveitar as oportunidades de conhecimento da internet de escola pública. O maior desafio aí não o maior desafio é o professor. Precisa capacitar professor, precisa ter política pública. O professor ainda acha que a tecnologia é um vilão, ainda acha que a tecnologia não sabe usar a tecnologia a seu favor. Então, principalmente entrando com capacitação de professor é a única forma. Você não vai fazer uma revolução na escola pública sem contar com o professor. Ele é o principal agente de transformação disso. Tá? Agora é o seguinte, vocês legal. estão ouvindo os dois, mas eu não estou ouvindo o Anderson. Então não sei se Não ele tá me está ouvindo falando ou ainda? não. Não tá me ouvindo ainda, Richard? Não tá me ouvindo ainda? Eu não, eu só Richard, estou lendo o que você está falando. O seu áudio caramba, cara, que estranho. congelou. Sorte que foi na última Alô? pergunta. Alô, 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 alô. Então, Alô? Bem, para mim bem, está gente. completamente mudo. É... Bem, gente, vamos encerrar Não então. sei se vale a pena dar um. Tá, então eu vou. Eu acho melhor a gente encerrar, até porque é a última pergunta. É, exatamente. Eu posso até atualizar o browser aqui, mas vai demorar alguns minutinhos e vou encerrar. Eu vou aproveitar para falar um discurso de encerramento, depois você fala o seu, porque eu não vou saber quando você começa e para de falar. Mas, primeiro, obrigado aí, Anderson, pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui até essa hora falando com vocês. Ainda estou no escritório. Tem uma palestra amanhã, 9 da manhã, e que eu ainda tenho que preparar o material. Mas, assim, eu faço isso com o maior prazer, eu adoro falar sobre esse assunto. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente até essa hora. E, cara, seguindo nas redes sociais, interagir, manda mensagem, comentários, sempre tento interagir o máximo, tá? E nada mais que agradecer. Obrigado aí, todo mundo está falando que gostou. Realmente foi muito bom e muito especial estar aqui com vocês hoje. Bem, gente, o Richard não tá me ouvindo lá. Tá ótimo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí pela participação do evento, vocês que estão me ouvindo, tá? Enfim, a gente chega a mais um finalização de evento. É o nosso último, tá? Nessa sequência de webinar que a gente vem fazendo, tá? A gente totalizou 9 Valeu, eventos aí Otávio, aí ao longo pelo comentário. desses meses. Infelizmente aconteceu esse problema aí, que eu não sei o que aconteceu, mas logo, logo a gente vai divulgar aí mais eventos para vocês, tá? Agradeço muito a participação de todos, eu acho que a gente teve um bom público, tivemos bastante mensagem, tivemos bastante pergunta, agradeço a todos vocês, e logo, logo a gente divulga mais um ciclo de webinários aí para vocês, beleza? Acompanha aí a gente nas redes sociais, me acompanha no LinkedIn, tá? E o nosso site também, www.projetorevtech.com.br, tá? A gente está lá sempre divulgando conteúdo, material e etc, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de todos e até logo. Até a próxima. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.